Alô, você que me acompanha aqui na TV Itajubá, um programa hoje super especial com o Dr. Aidê Fernandes. Convidei ele para que a gente possa conversar aqui um pouquinho sobre os desafios da saúde mental. E Dr. Aidê está aqui comigo para que a gente possa bater esse papo. Você que está chegando agora nessa rede social, você não chegou aqui por acaso. Este é o nosso momento num programa chamado Olhar Ampliado. Eu quero convidar você a estar aqui comigo por esses instantes para que a gente possa falar sobre os desafios profissionais, desafios da saúde mental, jornada mental, mentoria. O que tudo isso tem a ver com o nosso programa? Te convido a participar comigo, se você puder também colaborar com a gente, para que a gente possa levar essa nossa responsabilidade social cada vez mais longe pela internet. Curte, comente, compartilhe este vídeo. É uma grande alegria estar aqui hoje para que a gente possa conversar. O programa Olhar Ampliado, ele surgiu da necessidade que eu busco de desenvolver essa minha responsabilidade social junto a todos, a coletividade, olhando primeiramente para os meus desafios, para as minhas questões e depois colaborando com a sociedade. E assim, o Olhar Ampliado está na sua segunda edição este ano e eu quero agradecer a todos aqueles que têm participado desta construção. O pessoal da TV Itajubá, junto com todos os colaboradores e parceiros, eu quero agradecer o carinho de vocês estar cada vez mais acreditando no nosso trabalho e, portanto, hoje eu quero trazer um convidado aqui super especial para falar de um tema relevante para cada um de nós, que é saúde mental, e eu quero acolher com muito carinho o Dr. Aidê Fernandes. Doutor, seja bem-vindo, é uma alegria, viu? A alegria é minha, obrigado, Ciliano, pelo convite, agradecer aí aos espectadores, né, e eu espero que eu consiga contribuir, esclarecer um pouquinho sobre esse tema, que é a questão de saúde mental, e para a gente que está vivendo aí essa pandemia, eu acho que é um tema bastante relevante para a gente estar interessado, compreendendo, focado, para tentar lidar da melhor maneira possível com esse sofrimento que a gente está sendo imposto a todos nós, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, eu espero que contribua aí para legal, top, viu? E aí, pessoal, para você que não me conhece, eu sou Ciliano Silvério, responsável por um programa terapêutico que colabora com profissionais. É um canal de contribuição para aqueles profissionais que estiverem disponíveis, que se sentem muitas vezes angustiado, frustrado, sobrecarregado na sua atuação profissional, fazendo muitas vezes aquilo que ama. Por que isso acontece? E aí eu desenvolvo um programa terapêutico chamado Olhar Ampliado, para que a nossa perspectiva possa ser colocada uma lupa em cima daquela situação e a gente tirar uma nova consciência ou desenvolver aquela consciência que estava adormecida. Assim sendo, eu convido a você a participar comigo, aqui está o meu WhatsApp, para que você possa também, de alguma maneira, se interessar, entrar em contato. E hoje eu quero falar com o Dr. Aidê Fernandes, ele que é psiquiatra, professor, mentor, ele é uma série de coisas, escreve livro, um homem é um trem, e hoje ele está aqui conversando comigo para que a gente possa falar para você profissional, para você leigo, para você que não entende os desafios da saúde mental de uma maneira simples, coloquial, algo da cotidianidade, né, que fala do cotidiano da nossa vida, de maneira bem tranquila, para que você possa captar ao melhor da nossa fala, da nossa essência. Portanto, quero começar aqui pedindo para o Dr. Aidê se apresentar para todos nós, para as pessoas saberem, o Dr. Aidê, quem é Aidê Fernandes? Quando você fala assim, parece aquela minha mãe, né, Bombril, né, mil em utilidades, nada disso. Na verdade, com tudo isso que você falou, realmente, eu sou psiquiatra, sou professor universitário, sou mentor, sou escritor, mas acima de tudo isso, sou um curioso do comportamento humano e tenho um propósito na vida que é ajudar a transformar as pessoas e aliviar o sofrimento mental delas. Estou nessa carreira aí há 35 anos, me formei aqui em Itajubá, depois fiz especialização, fiz mestrado em educação, fiz doutorado na Unicamp em saúde coletiva, onde eu trabalhei com saúde mental na atenção primária. Atualmente eu estou aqui no consultório aqui em Itajubá e em Pouso Alegre e dando aula no curso de psicologia da FEP. Já tem aí desde 2016 eu voltei para o curso de psicologia da FEP, né? E tem alguns projetos, tem o projeto do SEC, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele, tem o projeto das mentorias online, que é o mais novo projeto que eu estou envolvido, e estou nas redes sociais trabalhando com saúde mental, na tentativa de dar às pessoas um espaço para elas poderem refletir sobre o comportamento humano, buscando a saúde mental, o autoconhecimento e a qualidade de vida. Olha que legal, viu? Os desafios hoje com a pandemia ou sem pandemia,
Saúde mental, ainda é um tabu a gente conversar sobre isso ou não? Todo mundo já está ciente, consciente do que é essa questão da saúde mental? Ou ainda há aquela, talvez uma segregação, um preconceito relacionado a este tema? Como é que o senhor enxerga essa questão? Eu acho que é um desafio. Eu acho que trabalhar com a saúde mental ainda é um grande desafio. Um fenômeno interessante que aconteceu com a pandemia, Celiandro, é que talvez por conta desse sofrimento imposto, a pandemia demonstrou o quanto que a saúde mental ela é importante para as nossas vidas. Então, a gente percebe que as pessoas estão um pouco mais interessadas, né? Nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, no Facebook, que a gente tem postado sobre esse tema, cada vez mais as pessoas têm perguntado no direct, inbox, né? Como é que eu faço? Então, eu acho que é um desafio fundamental nos dias atuais, fundamental para você ter a qualidade de vida, fundamental para você poder exercer as suas tarefas, as suas funções com maior qualidade. Eu diria que a saúde mental é o grande tesouro, né, que tem um mapa e que todo mundo deveria buscar, porque esse tesouro com certeza vai melhorar e muito a sua qualidade de vida. É um grande desafio nos dias atuais. Olha que legal. Então, para você que está me assistindo aqui, qual é o seu desafio hoje? Ele envolve alguma questão certamente de base ou não? Alguma coisa da saúde mental. E quando a gente fala da saúde mental, muitas vezes a gente imagina que é simplesmente falada dos transtornos psiquiátricos, os transtornos graves, de tarja preta, de como que a gente pode falar da saúde mental para todas as pessoas. Aquela pessoa que é leigo, que está nos assistindo, como que ela pode entender a saúde mental de forma bem simples, e não só por esse viés dos transtornos graves. Apesar de ser psiquiatra, que trabalha com os transtornos mentais, é uma especialidade médica, desde o início da minha carreira eu sempre tive um propósito, um foco, que é trabalhar centrado na pessoa, né? Então eu costumo brincar em sala de aula, eu falo assim para os alunos, eles ficam todos nervosos, gente, depressão não existe, esquizofrenia não existe, transtorno de ansiedade não existe. Aí eles ficam todos assim, não, mas o que você quer dizer? Eu falei, não, na verdade não existe. Depressão, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, na verdade são esquemas teóricos que a gente criou, que a ciência criou, para a gente poder compreender algumas coisas. O que na verdade existe, o grande desafio que nós temos na vida, é ajudar o seu João, que tem esquizofrenia, a Dona Maria, que está com transtorno de ansiedade, o seu Pedro, que está deprimido, isso existe. Então, na verdade, o que existe são pessoas, né, que, entre outras coisas, apesar da sua história de vida, apesar do seu cotidiano, ela também tem um transtorno mental. Então, apesar de ser psiquiatra, eu não sou um profissional dos transtornos mentais. Eu me proponho a ser um profissional que ajuda as pessoas a alcançar e obter uma melhor saúde mental e qualidade de vida. Saúde mental, eis um tema necessário em tempo de pandemia, mas sempre houve a necessidade da saúde mental. O que ocorre agora nessa situação que nós vivemos, dessa situação que parece que potencializou? Como que o senhor enxergava antes a questão da saúde mental? Há alguma diferença nesse momento de pandemia? Como é que é essa relação da nossa saúde mental com esses esquemas da vida? Por exemplo, muitas vezes a gente quer tratar a saúde fragmentando. Nós temos saúde mental, saúde física, saúde emocional, outros tipos de saúde. Como é que o senhor também lida com essas questões relacionadas a esses vários âmbitos da saúde? Sua pergunta é muito importante. Tem duas coisas nela aí que eu acho importante a gente pontuar. Vou começar primeiro pelo conceito de saúde, né? O conceito de saúde atualizado, o conceito de saúde, quem trabalha na sociedade contemporânea, já não é mais ausência de doenças. O próprio conceito da Organização Mundial da Saúde, né, é um completo bem-estar social, isso também está ultrapassado. O conceito de saúde hoje em dia significa a capacidade de qualquer pessoa, qualquer um de nós, a entrar num sofrimento e sair dele. Esse é o grande... E o que eu quero dizer com isso? Que a questão da saúde física, a questão da saúde mental, como você colocou, a saúde emocional, na verdade, tudo isso engloba o quê? A capacidade de qualquer um de nós de entrar numa adversidade, seja física, seja mental, seja emocional, seja financeira, seja concreta, e sair dela. Então a saúde, o conceito ampliado dele, ela trabalha como um processo, né?
Saúde é a sua capacidade, é o processo que você tem diante de qualquer adversidade imposto pelo cotidiano, de você alcançar o estágio anterior de melhor qualidade de vida. Então, a saúde mental, ela não é a ausência de esquizofrenia. A saúde mental não é a ausência de depressão. A saúde mental não é a ausência de um transtorno de ansiedade. Não é isso. A saúde mental, ter saúde mental, significa você passar por estes processos e sair dele. Então é dinâmico. Essa é a primeira coisa que eu acho importante a gente colocar. E isso amplia até mesmo a atuação do profissional de saúde. Então quando você vai atuar, você não vai atuar simplesmente focado na doença. Você não vai atuar simplesmente focado, por exemplo, na questão emocional. Você vai focar na pessoa. Como esta pessoa pode desenvolver, o que você pode contribuir para a estrutura dela, o que você pode contribuir na história de vida dela, para que ela alcance novamente essa capacidade de sair desse sofrimento. Então, você ampliar esse conceito de saúde te dá a oportunidade até de trabalhar de uma maneira mais contemporânea e mais atualizada, que é esta que eu estou dizendo, né? A segunda pergunta que você falou, a questão das equipes, né? Como é que as equipes atuam e tudo mais. Novamente, a gente tem que pensar que as equipes elas têm que atuar em todas as necessidades dessa pessoa. Então, o psiquiatra sozinho não dá conta de tratar da depressão. Não dá conta. O conhecimento psiquiátrico não dá conta de trabalhar sozinho com a depressão. Aí você pode me dizer assim, chama um psicólogo. O psicólogo ajuda, mas também não dá conta. Se você juntar o psiquiatra e o psicólogo, não dá conta de trabalhar com a depressão. Aí você vai me dizer assim, tá, então chama o quê? Chama o educador físico? Não dá conta. Por quê? Porque a pessoa com depressão, ela tem várias necessidades. E para cada uma dessas necessidades, um técnico, um conhecimento técnico vai atuar sobre eles. O que aconteceu com a pandemia, que foi o primeiro início da sua pergunta, né? A pandemia, a gente precisa colocar o seguinte, ela não está causando mais transtornos mentais, não é isso. Ela não está causando mais depressão. Agora, uma situação estressante como essa, uma situação imposta de sofrimento, de isolamento social, ela predispõe, ela favorece para aquelas pessoas que já têm algum problema, alguma coisa, isso vai evidenciar-se, isso vai aparecer mais. Então, por exemplo, as pessoas têm falado assim, tem muitos casais que estão com problemas de relacionamento e tal. Na verdade, aquele casal já tinha alguma coisa anterior e pelo fato de estarem isolados, convivendo mais junto, vai aparecer mais a questão dos seus problemas. Então, a pandemia realmente ela favoreceu, ela potencializou o surgimento de problemas em relação à saúde mental, né? E uma coisa interessante, aí vou te dar uma informação, que a gente já está trabalhando, nós, profissionais da área da saúde, percebendo uma quarta onda da pandemia, que seria o quê? Há um aumento acentuado, quase uma epidemia, de maior quadro de transtornos depressivos e transtornos ansiosos e transtorno de burnout, que é relacionado aos profissionais de saúde. Ou as pessoas envolvidas com a Covid-19. Essas pessoas que estão trabalhando lá na linha de frente, elas estão ficando doentes, elas estão ficando estressadas, porque a sobrecarga é muito grande. Então eu tenho atendido muitas pessoas da linha de frente, e quando eu falo da linha de frente, eu não falo só do médico. Estou falando do médico, da enfermeira, da faxineira, da recepcionista do hospital, que está envolvida naquele processo diário de lidar com um processo de luto. E elas estão ficando doentes. Então a pandemia, ela evidenciou esse desafio que é cuidar da saúde mental desses profissionais, dessas pessoas que estão aí heroicamente nos ajudando a lidar com esse sofrimento da Covid-19. E o legal é que você que está me acompanhando e convive, ou é um profissional de saúde, ou um profissional que está envolvido nessa questão de linha de frente, você pode fazer a gentileza também de encaminhar esse vídeo para esses profissionais, para que eles possam conhecer o Dr. Aidê e conhecer aquilo que ele tem falado aqui sobre esses desafios. Por quê? Uma das questões desafiantes, Dr. Aidê, é que é o seguinte, muitas vezes eu já me passei por isso como profissional, comecei a adoecer, mas não me permitia procurar ajuda. Sofria sozinho e calado. Qual que é o impacto disso na sua vida pessoal e profissional? Do profissional que se guarda como se fosse um bichinho de estimação, aquela dor, aquela situação que ele vê que está se desenvolvendo. Porque muitas vezes a gente pode perceber, consciente ou inconsciente, de que há algo nos incomodando e a gente não olha para aquilo. Como que isso pode afetar a vida deste profissional? O profissional que está trabalhando na linha de frente da Covid-19, ele é um herói. A gente tem que tratá-lo como um herói.
Agora, tratar alguma categoria, alguma pessoa como herói, ela tem alguns danos também. Porque o herói é aquele sujeito que ele vai para o campo de batalha e ele morre pelo outro, né? O mito do herói é isso. Então, assim, o profissional que trabalha com a Covid-19, ele é um super-herói, que ele fica o dia inteiro nos cuidando, e à noite ele vai para casa com a kriptonita. O que é a kriptonita? Ele pode levar para casa o vírus e vai passar esse vírus para a família dele. Essa é a grande questão dos profissionais da área da saúde. Ele trabalhar o dia inteiro cuidando das pessoas e à noite, quando ele for para ficar com os seus, ele pode estar levando, né, o vírus, e esse vírus pode levar a comprometer a saúde dos seus entes queridos. Agora, é óbvio que como é que ele lida com isso? Então, por que eu comecei falando pelo herói? A grande sacada para você lidar com isso, Leandro, é você humanizar este herói. É você tornar este herói um homem. Portanto, meu caro profissional de saúde ou quem trabalha na Covid-19, não vista a capa do herói, vista a capa da pessoa que quer ajudar. Faça aquilo que é possível, né? Admita as suas limitações, admita as suas falhas, admita que você não vai dar conta de tudo. Essas pessoas que têm a mania de dizer, eu vou dar conta de tudo, olha, dar conta de tudo faz muito bem para todo mundo, menos para você. Você querer dar conta de tudo faz muito bem para todo mundo, vai ser ótimo para os outros. Mas para você não vai fazer benefício nenhum. Pelo contrário, vai se tornar você este herói que eu acabei de dizer que vai morrer. Porque ele não vai permitir o lado humano, ele não vai permitir as suas limitações, ele não vai cuidar de si mesmo. Tem uma frase, Leandro, que eu uma vez criei, que eu acho muito importante, que cabe bem aqui. Que eu digo assim, quem não cuida de si mesmo com a devida responsabilidade, não consegue, não pode, não deve cuidar. Não vai conseguir cuidar do outro com a devida eficácia. Então, para você, profissional da saúde, para você que quer cuidar do outro, isso vale para pais e filhos, para todo mundo. Se você quer cuidar do outro, cuida primeiro de você mesmo com a devida responsabilidade. Buscando seu autoconhecimento, buscando sua qualidade de vida, buscando seu estado de saúde. Aí eu vou usar o estado de saúde, aquele conceito que eu acabei de dizer, né? Cuida de você primeiro com a devida responsabilidade. Coloque você com prioridade. As pessoas costumam imaginar que isso é egoísmo. Não, isso é responsabilidade. Para eu cuidar dos meus entes queridos, a minha esposa, do meu filho, que eu adoro, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar saudável. Para eu poder cuidar das pessoas que me procuram, dos meus pacientes, eu preciso estar bem. Pensa naquela imagem do avião, Leandro. Quando o avião ele vai entrar, começa a ter a trepidação, aí cai aquelas máscaras do teto, né? Não sei se você sabe, deve saber. O que se deve fazer? Você vai colocar a máscara do outro? Não. Você vai colocar a máscara em você para que você consiga ficar bem, para que você consiga ficar lúcido, para aí você cuidar do outro. É isso que nós devemos fazer nessa situação, né? É isso que eu sugiro aí para o profissional de saúde. Cuidar de si mesmo para poder cuidar bem do outro. Mas isso é uma quebra de um paradigma importante, doutor Aide, porque é uma questão cultural nossa, muitas vezes, a gente se abnegar da nossa questão para olhar simplesmente para o outro. E aí, às vezes, a gente quer ser o salvador. Muitas vezes eu, na minha vida, queria ser o salvador da equipe profissional, da minha família, e aí o salvador, a própria palavra já fala salvador, mas salvador do outro para não olhar para a sua dor. Porque tem algo que incomoda, e na medida que eu não queria olhar, eu fui desenvolvendo e adoeci profissionalmente e fazendo aquilo que eu amava. Por isso que hoje eu colaboro com profissionais que estavam na mesma situação. E aí fica mais simples eu poder olhar para aquela relação e falar, puxa vida, você está fazendo isso e você tem essa alternativa. E a pessoa, parece que você me conhece. Claro que eu te conheço, porque eu me conheço. Então, olhar para essa perspectiva do salvador é algo importante. A gente querer salvar todo mundo e esquecer de si mesmo. Então, aquilo que o senhor falou é fundamental. E duas questões importantes também. A gente adoece e pode gerar conflito na nossa equipe de trabalho, na nossa família, potencializar aquelas relações que já estão desgastadas por alguma questão e a pandemia vem para amplificar essas nossas relações. Quem tinha dificuldade financeira, possivelmente, abriu-se um buraco maior. Aquelas pessoas que tinham dificuldade no relacionamento conjugal, abriu-se uma porta maior ainda, escancarou, colocou uma lupa em cima de tudo aquilo. Aquela pessoa que talvez não cuidava da saúde, passou realmente a ter como justificativa que devido à pandemia não consegue fazer isso ou aquilo. Na verdade, eu acredito que nós precisamos chamar a nossa autorresponsabilidade.
olhar para dentro da gente e falar, peraí, qual que é a responsabilidade que me cabe diante desses desafios? Mas aqui, doutora Aide, eu quero pegar um gancho aqui que o senhor disse, que eu acho bem interessante, é que se temos uma depressão, se há um estado doentio em algum ser humano e que esses profissionais, como psicólogo, psiquiatra, enfermeiros, tantos outros profissionais colaboram, qual seria a alternativa então, se só o psiquiatra não consegue, se só o psicólogo não consegue, qual seria a alternativa viável para que essa pessoa que está acometida por uma depressão, por exemplo, consiga buscar um caminho de solução para ela? Qualquer proposta terapêutica atual, qualquer uma, ela é mais eficiente se ela for realizada por uma equipe multiprofissional. Então as pessoas às vezes costumam procurar dizendo, eu tenho uma depressão há tantos anos e nunca consegui curar, nunca consegui cuidar dela. Na 99% do que eu vou avaliar essas pessoas quando me procuram, eu vejo que faltou ela também se focar em outros aspectos daquele estado depressivo dela. Então o que eu diria para você é que qualquer pessoa doente, ela tem que atender todas as suas necessidades ou buscar solucionar todas as suas necessidades. E a proposta terapêutica, seja ela qual for, ela mais eficiente é a proposta multiprofissional. Então, quando eu estiver ajudando alguém com depressão, cabe a mim também ficar atento para perceber se não tem outras necessidades dessa pessoa, que seja social, que seja psicológica, que seja material, que ela vai ter também ela vai ter que buscar também a saída para isso. Tem uma coisa que você falou da pandemia que eu queria fazer um contraponto que eu acho interessante tem a ver com isso. Você falou realmente, a pandemia impôs para nós uma série de dificuldades. Mas a pandemia também é uma ótima oportunidade de aprendizado. As crises na vida são inevitáveis, tá? E é também, já que ela é inevitável, uma possibilidade de você crescer. Eu, por exemplo, por causa da pandemia, Celiandro, aprendi um monte de coisas novas para fazer, né? Estou criando agora a questão dos cursos online, que eu não fazia antes, agora estou fazendo. E eu acho que as pessoas também, se você está com um problema financeiro, né, e todo mundo está, a pandemia impôs um índice de desemprego terrível, as pessoas estão sem dinheiro para comer, estão sem dinheiro para fazer as coisas, isso é uma dor. Mas também aproveite-se dessa dor para criar novas alternativas para você ganhar dinheiro de outras formas. Outro dia eu falei para uma pessoa assim, conversando, né? E ela estava falando essa questão do desemprego e tal, e ela tinha um hobby lá que ela costumava fazer. Eu falei, por que você não faz do hobby uma forma de ganhar dinheiro? Por que você não faz dos seus talentos, que até então você usava para outras coisas, novas formas de ganhar dinheiro? Né? As pessoas que estão aí no comércio, aquelas pessoas que rapidamente sacaram que precisavam se adaptar e investiram no delivery, investiram no online, elas estão, claro, não resolveram o problema, mas elas se reinventaram. E eu já tenho pessoas da área do comércio que mesmo na pandemia estão conseguindo se reinventar. Então, a pandemia, ela trouxe sofrimento? Com certeza trouxe. Tá? E ainda vai nos trazer muito ainda. Mas ela também é uma oportunidade de aprendizado. Como? Olhe para si mesmo, olhe para os seus talentos, reinvente-se. Reinvente-se. Porque se você ficar chorando em casa, vitimizado, eu não vou conseguir, não tenho emprego, não vai acontecer nada. Agora, se você, como é que chama aquela música? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, quer dizer, se você olha para si mesmo e busca criar, então o que eu posso fazer diferente? Olha, eu tenho certeza, quando essa crise passar, e ela vai passar, tá, gente? A pandemia vai passar, tá? Muitas pessoas vão sair mais fortes dela do que quando entraram. Isso é muito legal observar toda essa questão, porque não é só levantar a problemática, mas propor a solucionar respostas para essa questão. E olhar a pandemia por seus diversos ângulos, ele é fundamental. Porque eu mesmo estou desenvolvendo esse programa aqui na TV Itajubá, chamado Olhar Ampliado, porque a pandemia nos limitou para que a gente pudesse estar presencialmente em outros espaços. Eu atendo e contribuo com pessoas online hoje porque justamente a pandemia veio. Se a gente não se reinventa, a gente também não chega em lugar nenhum. Por quê? Quando a gente está no estado de vítima, pessoal, a vítima, ela não quer solução, ela quer aliado para a sua dor. Então a gente precisa olhar para isso e sair dessa relação simplesmente de vitimista do mundo e da sociedade e olhar o que me cabe de responsabilidade. Há desafios na vida, com certeza, muitas vezes há fatos e situações injustas, ok, mas permanecer neste local de vítima, aí todos nós precisamos ter essa consciência
contribuição. E é muito legal a gente poder conversar com a doutora Aide aqui sobre toda essa contribuição, porque é justamente isso que nós queremos, trazer reflexões pertinentes para você que está nos acompanhando, para que a gente possa olhar a nossa saúde e a saúde de outros e a nossa colaboração por um outro viés. E assim, o Dr. Aide está aparecendo aqui embaixo também o Instagram do Dr. Aide, você pode acompanhar ele, conhecer, e a gente vai entrar em outra questão do nosso assunto aqui também, que é muito importante. Doutora Aide, eu quero agora poder falar um pouquinho, muitas vezes, quando a gente fala assim, o tema saúde mental. Algumas pessoas ainda têm aquele olhar de preconceito, de falar que saúde mental é coisa de maluco, saúde mental não se fala de saúde mental, porque quando a gente fala de saúde mental parece que há um desconforto. Como é que o senhor olha para essa questão e quais são para essas pessoas as alternativas mais viáveis de olhar para a questão da saúde mental? Por quê? Porque não é só olhar para a saúde mental, é também olhar para aquela pessoa que está acometida com uma doença do rol da saúde mental. Como é que a sociedade hoje, como que o senhor enxerga, como que o senhor se percebe neste meio, como que o senhor tem visto as pessoas também falar da saúde mental? Isso tem crescido no nosso meio, na nossa região, essa consciência de que saúde mental é importante. Ao longo dessa trajetória do senhor de mais de 35 anos como médico, psiquiatra, é professor, é mentor, o homem faz um punhado de coisa. Então, como que o senhor consegue olhar para essa perspectiva, né? Ao longo desses anos todos, a saúde mental, ela realmente tem crescido, essa consciência de que é importante olhar para a gente, ou aí a gente ainda está muito distante daquilo que a gente sonha enquanto consciência em saúde mental? Uhum. Você me fez lembrar uma paciente que eu atendi ontem, engraçado, você estava falando, eu estava vendo a conversa que a gente teve com ela ontem, que eu tive com ela ontem. E aí você vai entender por quê. Você tem razão, ainda existem muitos preconceitos, muitos tabus, por exemplo, em relação à medicação psiquiátrica, né? O remédio que o psiquiatra passa vicia, e não é verdade. 85% da prescrição do psiquiatra não vicia. Antidepressivo não vicia, não causa dependência, antipsicótico não vicia, não causa dependência. Né? Então é uma pequena parcela dos remédios da psiquiatria que vicia, né? Outra coisa, né? Eu vou passar pelo psicólogo e aí eu vou ficar dependente do psicólogo o resto da vida, não vou conseguir resolver nada. E também não é verdade. Porque a ideia, o papel do terapeuta, que é o que você está exercendo, o papel do psicólogo, não é resolver os problemas do outro, é potencializar para que o outro aprenda a resolver os problemas dele. Quem vai resolver o problema é você mesmo. E isso vale para todos os profissionais de saúde, né? Então, assim, existem muito esse tabu pela ignorância, pela falta de informação das pessoas em relação a isso. E aí, lembrando dessa minha paciente, respondendo a sua pergunta, né? Que ela me procurou e aí a gente fez uma primeira conversa, eu fiz uma proposta para ela de medicação, uma proposta para ela de psicoterapia, ela começou a melhorar, veio e disse assim ontem, né, que ela estava bem, mas ela estava um pouco preocupada, porque ela ouviu alguma pessoa da família dela, essas duas falas: olha, você fica tomando esse remédio, você vai ficar tomando o resto da sua vida. Você está fazendo terapia? Então daqui a pouco tudo que você querer resolver na sua vida, você vai ter que recorrer a esse profissional. E aí eu falei para ela o seguinte: olha, minha avó dizia uma coisa que era muito interessante. A pessoa sabe onde o calo aperta. Quando a gente tem um calo no pé, né, que a gente está andando, a gente sabe onde está doendo. Para quem está olhando de fora, vê um sapato normal, bonitinho, tal. Você está andando na rua, pode até ver você mancando, mas está vendo o seu sapato. As pessoas costumam questionar o sapato dos outros sem olhar para o calo. Eu disse para ela: você sabe da sua dor. Você sabe o que te trouxe aqui. Você sabe por que você está tomando remédio. Você sabe mais do que eu. Você sabe mais do que eu. Né? Você sabe se a medicação que eu te prescrevi, se realmente te trouxe algum benefício ou não. Você sabe se a orientação que o terapeuta está fazendo com você, se aquilo está trazendo algum benefício ou não. Esse parente seu, esse familiar seu, não sabe disso. Ele não sabe a sua dor, a dor do seu calo. Portanto, não deixe ninguém trocar o seu sapato. Quem troca o seu sapato é você mesmo. Quem escolhe o número do seu sapato é você. E aí, respondendo a sua pergunta para essas pessoas que ainda têm esse tabu, e eu disse para ela: olha para a sua dor. Olha para dentro de você mesmo. Você sabe qual é o sapato que você tem que usar. Você sabe se o sapato que você está usando na vida faz você caminhar bem ou não.
mais até do que o próprio psiquiatra, mais até do que o próprio psicólogo, mais até do que o profissional de saúde. Então olhe para a sua dor. Por isso que eu falei agora há pouco, olha para a crise. Você sabe o que a pandemia está causando. Então, como você falou muito bem agora há pouco, deixa de ser vítima e seja protagonista da sua dor. Aí você vai resolver todos esses tabus, né? Então, respondendo de novo, né? Usa o sapato, o número do sapato que você escolheu. Não deixe ninguém escolher por você. É isso, é tomar as rédeas da sua situação, da sua vida, das suas questões, né? Mas, doutora Aide, me fala um pouquinho também sobre essa perspectiva do senhor ser professor, agora o senhor mentor também de outros profissionais. Como é que é esse negócio, né? Às vezes eu falo, meu Deus, o homem vai fazer mentoria. O que é esse negócio de mentor? É um... Então, eu descobri 1001 utilidades, mas eu sempre gostei de trabalhar com coisas diferentes, sabe? Eu sempre gostei de ser diversificado na minha prática profissional. Isso me dá gás, me dá motivação. Claro que eu tenho um propósito único, é ele que me guia, que todos os projetos que eu faço, que é contribuir para a transformação das pessoas. Essa é a sua missão? Essa é a minha missão. Eu quero contribuir para a transformação das pessoas. Quando eu faço a minha prática clínica psiquiátrica, eu quero ajudar a transformar a dor do outro. Quando eu estou dando aula, eu quero transformar aquele aluno para que ele faça. E agora a história da mentoria, né? Legal. Que é exatamente a mentoria online, uma proposta de trabalhar com os profissionais de saúde, usando essa minha experiência de 35 anos, para que ele alcance o sucesso profissional. Graças a Deus eu alcancei o meu, né? Graças a Deus eu posso hoje viver e viver muito bem da minha prática. Então eu quero que os profissionais também tenham isso. Eu acho que ontem, por exemplo, eu comecei a primeira turma, né? E aí teve no final uma delas que falou isso. Nossa, que legal tudo isso que você está falando, tal. Eu falei assim, não, mas o meu objetivo é que você também tenha esse sucesso que eu tive. É que você também consiga implantar o seu consultório, né? E tenha os sucessos que eu tive. Esse é o propósito da mentoria, né? Não é fazer supervisão, mas é proporcionar para que o outro cresça. E aí a mentoria online é esse propósito, né, que a gente está trabalhando, e tem duas vertentes, né? Tem a vertente que trabalha com a formação de profissionais e tem a outra vertente que é em conjunto com o SEC, que é o Círculo de Estudos sobre a Condição Humana, que é um outro projeto, que é trabalhar com leigos. E aí a gente vai trabalhar com gerenciamento de crise. Novamente, quero transformar a crise de alguém num processo de crescimento para ele. Que aí o projeto do SEC também é um ciclo de eventos, alguns online, para trabalhar com essas pessoas. Isso é muito legal, porque há alternativa, então, para o leigo e para o profissional que possa chegar e conhecer um pouco mais dessa ferramenta, desses saberes, de toda essa coletânea ao longo de mais de 30 anos, caminhando e contribuindo, tanto na saúde pública como na saúde privada, e assim sendo um instrumento de transformação. O senhor me falou uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, ser uma contribuição para a transformação. Olha que interessante, quando a gente é uma contribuição, pessoal, a gente é um canal, mas o outro que se transforma, porque você propõe condições, saberes, habilidades, sabe? E também só que você precisa de um elo fundamental para tudo isso, que é a sua atitude. Você olhar para tudo isso, condensar, colocar dentro de você também, se trabalhar, né, para que você possa, aquilo que o doutor Aide falou anteriormente, que é você praticamente isso, você consegue só levar o outro a um lugar que você já foi. Então, se cuidar da nossa saúde, olhar para as nossas questões é fundamental, mas é desafiante. Porque muitas vezes o profissional ele detém o saber técnico, mas algumas outras habilidades emocionais, habilidades interpessoais, ele tem algumas dificuldades. Sendo assim, qual é a porcentagem que eu olho para a minha vida profissional de conhecimento técnico e de conhecimento interpessoal e emocional? Muitas vezes você é contratado por sua capacidade técnica, mas é demitido pela sua dificuldade interpessoal, pelas suas dificuldades emocionais, por não saber lidar com essa situação de estresse, sobrecarga, trabalho em equipe, reunião com pessoas, aquele chefe que você tem as suas dificuldades, aquele colega de trabalho terrível, né? Então tem todas essas... Porque onde tem gente, pessoal, tem coisa de gente, né? Então é um desafio, né? Tudo isso. E assim o Dr. Aide tem essa mentoria também, que eu quero que ele possa deixar aqui o site dele abaixo, para que você possa acessar e também conhecer o trabalho deste profissional e assim você ser beneficiado, né? Eu quero pegar carona nisso que você falou, que é legal, assim, dizer para as pessoas, né, a questão do saber técnico e os outros saberes, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, o saber técnico, ele ajuda, né, ele contribui para essa transformação que você vai fazer para o outro, somente em 20%.
Legal. Saber técnico só ajuda em 20%. Os outros 80% é a sua capacidade de comunicação, a sua empatia, que é fundamental. Ninguém consegue. Por mais saber técnico que você tenha, se você não consegue exercitar a empatia, você não vai conseguir. A sua capacidade de trabalhar em equipe, a sua capacidade emocional, tudo isso é os outros 80%. Então, tecnicamente, aquele profissional que fica só no saber técnico é só 20%. 80% são outras coisas. E tem uma outra coisa que eu acho fundamental, que eu falei agora há pouco, eu vou aproveitar essa sua colocação e reforçar. O saber técnico não pode sobrepor o saber que eu chamo de saber pessoal. Quer dizer, como eu disse, eu sou psiquiatra, 30 anos de carreira, já estudei muito caso de depressão, mas eu não sei mais da depressão do que a Dona Maria dela mesma. Legal, Se você legal. tiver um quadro deprimido, eu sou psiquiatra, tenho esses anos todos de profissão, mas eu não sei mais da depressão do que o Celiandro sabe da depressão dele. Então valorize o saber da pessoa. Valorize o que ela traz, valorize as fantasias dela, valorize o que ela comunica, porque senão fica aquela coisa do técnico, do profissional, que é uma das coisas que eu costumo trabalhar na mentoria, né? Eu sei o que eu estou sendo, tá? Sabe aquela coisa da onipotência, né? Que é natural, do terapeuta, do psiquiatra, do psicólogo. Eu sei o que são, você não sabe. Quem sabe mais é o saber pessoal. Então, dentro desse saber técnico, ele é só 20% e mais. Ele não pode sobrepor o saber pessoal, que é essa questão da empatia e por aí vai. Muito legal, viu, doutora Aide? Fala um pouquinho para mim também de algum outro projeto que o senhor tenha, me fala um pouco mais dessas questões que o senhor colabora como responsabilidade social, porque é muito bacana, porque muitas vezes, gente, nós como profissionais da saúde, nós temos uma responsabilidade naquilo que nós fazemos diante da sociedade, aquilo que nós falamos diante da sociedade, impacta vidas e pessoas. Então me fala um pouquinho mais dessa responsabilidade social para a sociedade. Por conta dessa característica, né, que eu falei no início da nossa entrevista, né, que eu entendo assim, eu acho que eu tenho essa responsabilidade social. Já há algum tempo eu venho trabalhando nas redes sociais, nessa tentativa de esclarecer, de dar às pessoas a oportunidade de reflexões, de esclarecimento sobre saúde mental e comportamento humano, né? Focado na saúde mental, autoconhecimento e qualidade de vida. Aí eu tenho o Facebook, né? Que é o Dr. Aide Fernandes, que também trabalha com essas questões. Tem o perfil no Instagram, que também é o Dr. Aide Fernandes, que também trabalha com vídeos, com artigos, com posts sobre saúde mental. Tem também o site, que é www.aidefernandes.com.br. O Facebook, tem um canal do YouTube, já falei, né? Instagram, Facebook, YouTube, site, tá bom, né? Bom demais. Mas se tiver, diga mais. Livro também é uma maneira de ajudar na transformação. Os livros que eu escrevi. Agora, o que eles têm em comum, para responder sua pergunta? O que eles têm em comum é o meu propósito de criar condições e espaços onde a pessoa possa ter esclarecimentos sobre o comportamento humano, sobre a saúde mental, para que ele tenha saúde mental, qualidade de vida e autoconhecimento. E seria um prazer receber todos os nossos espectadores lá para a gente poder trocar essa ideia. E é justamente isso, essa contribuição de responsabilidade social com todos nós, que você pode absorver isso. Então, invista um pouco mais do seu tempo para que você possa conhecer as redes sociais do Dr. Aide Fernandes. Também o senhor escreveu um livro. Fala um pouco para mim desse livro que o senhor escreveu, dessas questões. Eu já escrevi 4 livros, né? Agora eu estou escrevendo mais 2 que devem sair no segundo semestre. Eu escrevi 2 livros técnicos, juntamente com outros colegas de profissão, que é o Diagnóstico Psiquiátrico, um guia, e o Exame das Funções Mentais, um guia. Inclusive esses 2 eu uso muito nas minhas aulas, que eu dou para os alunos. Eu escrevi um livro de crônicas, que é muito legal, que foi Lendas no Cotidiano Humano do Bicho de 7 Cabeças. A vida pode ser mais simples do que você imagina. São 18, 19 crônicas que eu falo de temas do família, falo de casamento, falo de amizade, tentando abordar esses temas sem criar isso um bicho de 7 cabeças, né? A gente cria lendas como se fosse complicado a questão do casamento, e não é. E eu tento lá. Escrevi um livro que é decorrente da minha tese de doutorado, que é Saúde Mental no Contexto da Realidade Brasileira, as peripécias de uma equipe multiprofissional, onde eu falo exatamente isso que eu falei para você aqui, né? A construção de equipes multiprofissionais, como é que é trabalhar na saúde mental na atenção primária, e por aí vai. E escrevi um outro livro também, uma coletânea com outros profissionais da área
do grupo de pesquisa da Unicamp, que era sobre análise institucional. Análise institucional e saúde coletiva. Agora estou produzindo mais 2. Um é sobre o método 5R, que é o método de gerenciamento para as crises, que vai sair no segundo semestre. E o outro que eu estou escrevendo com os meus orientandos para falar sobre a pandemia enquanto analisador. Quer dizer, a gente pegou vários temas, né? E analisamos cientificamente qual foi a influência da pandemia nesses temas. Então, lá a gente vai falar da mulher, a gente vai falar da vulnerabilidade social, a gente vai falar dos direitos fundamentais, a gente vai falar do cuidado em saúde mental, a gente vai falar da atenção primária à saúde, sempre analisando a perspectiva da pandemia Covid-19. Eu quero pegar uma questão cultural aqui, doutora Aide, aproveitando a sua presença, o seu carinho de estar junto comigo aqui, que é o seguinte: muitas vezes nós, na sociedade, na nossa cultura, a gente fala, como profissional de saúde, eu sempre falava da prevenção. Trabalhei na estratégia de saúde da família, tal. Mas nós, brasileiros, a gente não gosta da prevenção. A gente gosta da urgência, a gente gosta do depois. É depois que aquele pingo d'água transbordou o copo. A gente está focado em resultados imediatos para as questões. Muitas vezes as políticas públicas também não investem maciçamente nessa questão. Mas enfim, nós enquanto seres individuais, o ser humaninho com as suas questões que nós somos, a gente não valoriza a prevenção em saúde, por exemplo. Por isso, talvez, não sei, o senhor pode me falar melhor, muita hipertensão, muitas questões relativas à saúde mental que explodem com atitudes preventivas. Será que de fato a gente consegue reverter essa situação de olhar culturalmente para algo preventivo em saúde? Você está trazendo uma coisa que é fundamental, que é importantíssimo. E isso é decorrente do modelo médico, né? Do modelo médico hegemônico predominante na nossa sociedade, que é o modelo médico curativo. A gente trabalha, o modelo médico é para curar as pessoas. Então, por exemplo, o profissional de saúde, na verdade, é profissional de doença, né? Porque ele só fala de doença. Uhum. Então, eu chamo que os médicos, principalmente, aí eu vou falar da minha categoria, né? A minha categoria, que são os médicos, eles falam muito bem sobre as doenças, mas não falam tanto bem como sobre a vida, por exemplo, né? Uhum. Então, entra nisso que você está falando. Não só é a prevenção da saúde, como a promoção da saúde. A prevenção e promoção da saúde. Uhum. E aí eu vou pegar carona numa coisa que você falou. A gente tem falado muito nessa pandemia da falta de dinheiro, né? Por exemplo, para comprar oxigênio, para abrir leitos de UTI. Aí eu vou te dar um dado científico, tá? Você falou da hipertensão, falou da diabetes, por aí vai. Tem um estudo científico na Unicamp que foi feito, que diz assim, Eliceliano: se a gente investisse $1 na atenção primária, $1 na atenção primária, o que seria investir $1 na atenção primária? Investir lá na estratégia de saúde da família, para ela fazer trabalhos no bairro de dieta, melhorar a dieta das pessoas, estimular as pessoas a fazerem atividade física, estimular pessoas a ter grupos de convivência, atenção primária. Tecnologia simples, né? Pegar os agentes comunitários de saúde, os profissionais, os médicos, os enfermeiros, e fazer esse trabalho lá no bairro. Investir nisso. Trabalho de educação, prevenção e promoção da saúde. Se a gente investisse $1 nisso, vamos economizar de $3 a $5 lá na atenção terciária, que é o quê? Que é o tomografia computadorizada, que é o TI. A alta complexidade. Alta complexidade. Eu não gosto da palavra alta complexidade porque aqui a atenção primária, a complexidade é grande. Vai mudar os hábitos das pessoas. Então eu não gosto dessa divisão. Você tem razão. Legal. A divisão é alta, média e baixa. Eu não gosto. Eu acho que a atenção primária é muito mais complexa. Vai fazer a Dona Maria mudar a dieta dela. Que vai desafio. fazer. É muito mais complexo do que você fazer a Dona Maria tomar o antihipertensivo. A chamada alta complexidade, mas que eu não gosto desse termo, eu gosto de outro. Então, assim, vai economizar $3 a $5. Então, vou falar como gestor agora, tá? Cara, vamos investir na estratégia de saúde da família para economizar dinheiro. Vou economizar $3 a $5 para comprar oxigênio, para abrir leitos de UTI, para comprar equipamentos. Eu vou economizar. Não é falta de dinheiro? Não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Uhum. O que falta na área da saúde nesse país não é tanto dinheiro, é saber gerir o dinheiro, né? Com a discussão aí, há pouco tempo, de tratamento precoce e tal, as pessoas discutindo, se degladiando e tal, quando, na verdade, se quer resolver esse problema, economizando dinheiro, invista na prevenção e promoção da saúde, invista na educação sanitária das pessoas na pandemia.
né? Vamos educar as pessoas a usar máscara. Isso é que a gente tem que investir, porque se a gente investir nisso, nós vamos economizar dinheiro. Aí nós vamos conseguir comprar o oxigênio que está faltando. Então falta gestão nessa área da saúde pública. E é muito legal observar isso, porque quando eu fui secretário municipal de saúde em Delfim Moreira, já fui diretor de saúde, eu já tive essa oportunidade bacana. Colocar dinheiro, às vezes, para exame, ele é um desafio. Porque tem a questão política, tem outras questões. Mas assim, o dinheiro não tem que ir só pro exame, lá do média, alta, essas questões aí, né, da complexidade, ou para a estratégia da família, só colocar dinheiro no profissional. Mas fazer uma gestão de pessoas. Porque ali na ponta tem um agente comunitário que atende a comunidade. Se ele não está bem com ele gera o adoecimento para ele e para a comunidade. Ele começa a dar recomendações que fogem ao escopo da sua competência. O agente comunitário, depois o técnico de enfermagem bem preparado, ele não vai atender só tecnicamente, ele vai ser também um elo de escuta importante dos desafios comunitários e repassar para a equipe. O enfermeiro, ele vai ser um gestor muito mais completo, não servindo simplesmente de um elo simples desta corrente importante, mas sendo de fato o coordenador das equipes, né? E assim o médico ele poder cumprir sua função muito bem, como já tem feito em toda a nossa caminhada da sociedade da história, que tem colaborado. Mas então a equipe ela precisa estar mais inteira do ponto de vista humano. Investir recursos, dinheiro nessa questão é importante, mas não esperar só que o outro possa investir na gente, mas a gente mesmo investir em nós para que a gente possa ser esse profissional. Então quando eu tive essa oportunidade, quando eu trabalhei na estratégia de saúde da família, quando eu tive contato com os agentes comunitários, depois quando eu participei de reuniões no estado como secretário de saúde, eu comecei a perceber que muitas vezes eles querem trazer e falar, investir 50, 100, 200 mil em saúde, mas esquece, mas em que área você investiu? Como você investiu? O acompanhamento. Você trouxe profissionais que se identificam? Não, eles querem pagar pouco para o médico recém-formado e esse médico ele vem com o seu olhar e esquece que pagar um pouco mais e investir o custo-benefício em um médico que tem uma maior experiência, uma maior bagagem, é de fato ser mais assertivo, vai ser mais eficiente, porque ele tem toda aquela sacada, né? O médico, como o doutor Aide, que está junto comigo aqui, se eu trazer uma questão para o senhor não está colocando só aquela meia hora ou uma hora de atendimento. Você está colocando toda uma vida inteira de experiência para me atender. E quanto custa isso? Quanto custa você hoje poder olhar e ressignificar uma depressão, poder se libertar ou se liberar de tantas angústias? Estar em situação de doença, ela é financeiramente oportuna talvez para a sociedade, que alimenta uma cadeia, uma série de situações econômicas. Mas o que eu posso fazer? Falar que o mundo e a sociedade não está bem, mas qual é a minha contribuição para essas questões? Então, por isso que eu chamo a atenção para a autorresponsabilidade. O ser humaninho também olhar para ele e falar o que eu posso fazer de diferente. Ah, mas eu não tenho acesso a isso, não tenho acesso àquilo. É tudo muito complicado. Mas será que realmente o que eu posso fazer de maneira simples e pequena? E não colocar metas tão distantes, que seria uma desculpa para depois não realizar. Mas assim, doutora Aide, me fala agora para a gente ir para os finalmente dessa nossa conversa, que eu sinto muito alegre e feliz de tê-lo aqui comigo, com toda a sua experiência, sabe? E assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, mas em especial para aqueles profissionais que ainda não estão convencidos que precisam cuidar de si. Os profissionais que realmente não olhem para a sua saúde mental, não olhem para o arcabouço de situações que tem aqui dentro dele e começa a achar problemas lá fora. Muitas vezes, tem um poeta persa que fala, muitas vezes a gente insiste em buscar nas folhas aquilo que só se encontra nas raízes. Mas como que a gente pode orientar, contribuir para este profissional de saúde? Porque quando a gente trabalha com um profissional e ele sai transformado, como é este propósito bacana que o senhor tem de missão de vida, ele transforma a realidade, transforma uma comunidade, transforma outras pessoas. Nós atingimos pela nossa responsabilidade social de comunicação, das nossas atitudes, outras pessoas. E o profissional de saúde não é diferente. Mas como convencê-lo, ou como oportunizar para ele, como poder deixar essa possibilidade para que esse profissional, de fato, saiba que ele precisa cuidar dele? Ele tem que olhar para si mesmo. Eu estava ouvindo você fazer essa pergunta, estava pensando aqui, né? A gente tem que tomar cuidado para não cair na armadilha de se colocar como salvador da pátria.
Eu não sou salvador da pátria, não sou. O que eu acho que a gente tem que fazer, a nossa responsabilidade, por exemplo, é quando você faz esse programa e você levanta essa questão, quando eu crio um site, crio um perfil no Instagram, crio um perfil no Facebook, crio um canal no YouTube e coloco essa questão. Quando eu digo, olha, eu estou criando espaços para esclarecimentos e debates sobre a saúde mental, eu estou dando essa questão. Quando eu olho para ele e falo assim, olha, a oportunidade está aí, agora você tem que olhar. Então, o profissional de saúde, ele tem que, novamente, eu vou usar aquela imagem que eu falei, não caia na armadilha de vestir a roupa do herói. É legal, eu acho que foi bacana essa proposta que teve do governo federal, né, de valorizar e colocando os heróis da saúde. Eles são mesmo, são heróis. Okay. Mas não caia nessa armadilha. Nós somos homens, temos falhas, temos necessidades e temos desejos. E como homens, a gente vai conseguir fazer muito mais pelo outro, porque o herói morre. O herói é o cara que não se cuida e aí fica o dia inteiro trabalhando igual um condenado e à noite, em épocas de pandemia, ele vai levar a criptonita para casa. Tá? O homem não. O homem olha para suas falhas, ele comunica-se, ele fala com os outros. Então eu diria para o profissional de saúde, saia da onipotência, esquece essa história de herói e seja um homem. Com o desejo de cuidar e de proporcionar, de contribuir para a saúde do outro. Seja um homem. Olha que legal, e exercer toda essa humanidade com a gente mesmo, sabendo que nós temos as nossas limitações e desafios, é fundamental. Então eu te convido a você a conhecer cada vez mais o Dr. Aidê Fernandes e também se você puder curtir, comentar, compartilhar este vídeo, assim mais pessoas vão ter o benefício de poder se chegar a este conhecimento. Portanto, doutor, eu quero te agradecer o carinho de estar junto comigo aqui, pela sua presença e disponibilidade de estar aqui compartilhando essa sua história e essa sua existência comigo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, fico muito feliz, parabenizar você por esse projeto, né? O nome me chamou muita atenção, Olhar Ampliado, adoro essa coisa do olhar ampliado. Parabenizar você por essa disponibilidade de estar aqui, de estar fazendo isso. Acho que isso também tem a ver com a proposta da transformação. E convidar aí quem estiver assistindo, né? Se quiser me conhecer nas redes sociais, eu estou no YouTube, estou no Instagram, estou no Facebook, né? Tem um site. Só colocar Aidê Fernandes, doutor Aidê Fernandes, que você vai conseguir achar e vai ser um prazer eu contribuir para a saúde mental, qualidade de vida e o autoconhecimento de todas as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz aqui, então, neste programa Olhar Ampliado, da qual é um canal de contribuição para você profissional que pretende, deseja ou está disponível a olhar a vida por um outro ângulo. Aqui o processo não é de convencimento, porque convencer o outro é querer colonizar este ser humano. Nós aqui é um processo de poder deixar reflexões. O que move o mundo são as perguntas e não simplesmente as respostas. E você? Qual é a contribuição que você quer ser para a sociedade? Olhe para a sua missão, olhe para você e assim você vai buscar caminhos. Portanto, muito obrigado a você que me acompanhou aqui neste programa chamado Olhar Ampliado. Vamos ampliar as nossas perspectivas na vida, a nossa visão, ampliar aquilo que a gente, potencializar aquilo que a gente tem de bom também. Portanto, Olhar Ampliado para você, um forte abraço, a gente se vê em breve no próximo programa.